Ler um livro clássico é sempre uma experiência que nos assusta num primeiro momento, né? Quando a gente se depara com um livro que a gente sabe que faz parte do cânone da literatura, dos clássicos da literatura, a gente tem um certo medinho. E este vídeo é para falar justamente sobre um clássico da literatura. Pois pegue a cadeira, sente e vamos bater um papo sobre Eu Sou a Lenda. Um livro de ficção e terror escrito pelo norte-americano Richard Matheson. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Aro, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, vídeo de resenha. E como vocês viram aí na chamada do vídeo, para falar de um clássico da literatura do horror e da ficção científica. A minha relação com esse livro, com Eu Sou a Lenda, foi assim meio complexa durante toda a nossa existência. Durante o tempo em que eu frequentava as livrarias físicas, que estão morrendo, né? Porque as livrarias físicas estão deixando de existir. Mas quando eu frequentava, quando ainda existia ali, né, Saraiva, Cultura, ainda Cultura ainda tem, Leitura e tal, quando essas livrarias faziam muito sucesso, estavam espalhadas Brasil afora, aliás, eu acho uma pena que elas tenham acabado, todas as livrarias. Eu adorava frequentar a livraria e eu sempre via um exemplar ali do Eu Sou a Lenda e eu ficava olhando para ele, ele olhava para mim, a gente ficava nesse flerte e tal, mas nunca tivemos uma relação mais aprofundada. Por quê? Porque eu sabia que se tratava de uma literatura considerada clássica, então eu ficava com o pé atrás. Bem, primeiro é ficção científica, que eu já não tenho muita intimidade. Depois é uma literatura clássica, deve ser uma leitura truncada, chata, aquela coisa toda que não evolui, né? E outra, eu sabia que só tinha um personagem no livro, então eu pensava assim, meu Deus do céu, imagina ler um livro inteiro com um único personagem, sem diálogos. Deve ser chato pra caralho. Porque vamos combinar, né, gente? Porque o diálogo ajuda muito a vida da gente, facilita muito a vida do leitor. E um livro que não tem diálogo, a gente tende a ter uma leitura mais arrastada. Então, diante desse medo, eu nunca criei coragem para ler o Eu Sou a Lenda. O tempo passou, as livrarias físicas estão morrendo e agora a gente só tem livrarias online, mais conhecida como Amazon. E eis que eu estou dando voltinha na minha livraria virtual aqui do Kindle e entre idas e vindas tem uma seção aqui do Kindle, para quem tem Kindle sabe disso, que é a Prime. Na Prime, de vez em quando, a Amazon disponibiliza alguns livros para que você possa ler gratuitamente. Aí um dia, olhando, eis que eu vejo essa edição, que eu vou colocar a capinha aqui para vocês, de Eu Sou a Lenda, que estava disponível para leitura gratuita. Aí eu pensei, bem, agora eu acho que dá para arriscar, né? Vamos começar a leitura, porque eu não estou pagando nada, é de grátis mesmo. Se eu não gostar, eu cancelo, paro por aqui e não tento ler novamente. E aí, meus amores, eu comecei a ler o tal do livro do seu Richard. E qual não foi a minha surpresa quando eu percebi que eu estava completamente enfeitiçado pela leitura. Eu não conseguia parar. Então, se você está com medo de ler Eu Sou a Lenda por se tratar de um clássico da ficção científica, um clássico da literatura universal, tira esse medo do caminho e se joga, porque o livro é muito bom e a leitura é muito fluida. Bem, mas sobre o que fala o livro? O Eu Sou a Lenda vai contar a história, se passa na década de 70, ali em Los Angeles, e vai acompanhar a história desse moço, do Robert Neville, que é o único, ou ele pelo menos acredita, ser o único sobrevivente de um futuro pós-apocalíptico, né? O mundo foi dizimado por um apocalipse não zumbi, mas um apocalipse vampírico. Todas as pessoas se tornaram vampiras e esse moço, esse Robert Neville, é o único sobrevivente e ele vai levando a vida dele dessa forma, assim. Durante o dia ele faz as atividades necessárias, procura comida, procura equipamentos, arruma a casa dele, se fecha ali, se bloqueia e à noite ele se tranca dentro daquela casa para sobreviver. Por quê? Porque à noite os humanos que foram transformados em vampiros resolvem passear em busca de comida e o Neville é uma opção boa, né, para eles se alimentarem. E aí a gente vai acompanhando a história desse cara e aparentemente, gente, parece que é uma história chata, mas não é, porque ele aproveita esse tempo, né,
todo esse tempo que ele tem, porque ele não tem como conviver com mais ninguém, para pesquisar os motivos que levaram àquele apocalipse vampírico, né? Então ele quer saber por que as pessoas se tornaram vampiras. E nessa pesquisa dele, ele descobre que o que transformou as pessoas em vampiros foi, na verdade, uma bactéria transmitida pelo ar. E aí me lembrou muito a Dança da Morte do Stephen King, né? Então, mais um apocalipse causado por um ser microscópico que acaba dizimando a humanidade. Dá-lhe coronavírus novamente. Por um momento, enquanto eu lia a história, eu falei assim, gente, mas afinal de contas, onde está a ficção científica? Porque todos os elementos vampíricos estão ali no livro. Então ele se depara com vampiros que têm medo de cruz, de alho, eles são mortos com estaca de madeira. Então tudo aquilo que a lenda dos vampiros apresentava na literatura se confirma na prática. Aí eu fiquei pensando, bem, gente, mas peraí, como é que um vírus pode fazer com que a pessoa tenha medo de cruz e tal? E o personagem também, o Robert Neville, ele também tem essa dúvida. E aí fica intrigado, mas por quê? O que que tem? Será que tem alguma coisa mística? Mas não pode ser místico, porque já que é uma bactéria que está causando essa transformação nos seres humanos. E à medida que a pesquisa dele vai evoluindo, ele vai descobrindo, inclusive, razões científicas para justificar o medo à cruz, a aversão ao alho, a questão da estaca. Então, assim, tira do caminho toda essa coisa mítica, sobrenatural, e o autor transforma a questão do vampiro em uma questão realmente científica, que é muito bacana. Então, de fato, você tem um livro de terror recheado de vampiros, mas com a justificativa científica, o que faz dele, de fato, uma ficção científica. Uma outra questão interessante a respeito dos vampiros é que eles estão divididos em duas categorias. Você tem os vampiros que morreram, as pessoas que morreram por causa da infecção, mas que viram uma espécie de mortos-vivos, né? Que uma espécie de zumbis vampiros, porque a própria bactéria reanima o corpo delas. E tem aquelas que não morreram, foram infectadas, mas não morreram, porém, elas não têm consciência. A bactéria dominou toda a questão da consciência delas e elas agem apenas por instinto. E no meio dessa solidão toda, desse personagem que tá ali sozinho, achando que ele é o último sobrevivente da raça humana, em um dado momento aparece o tal do cachorro. Tem a cena do cachorro. E nesse momento que o cachorro aparece, dá um quentinho na gente que está lendo, e a gente que já estava imerso naquela solidão junto com ele, a gente pensa, meu Deus, agora ele vai ter uma companhia. E aí ele faz de tudo para pegar aquele cachorro que aparece ali durante o dia, porque os animais também são infectados. Mas ele vê esse cachorro que não foi infectado e que aparentemente é imune, assim como ele, a essa bactéria. Então, durante muito tempo, durante algumas páginas, ele fica tentando capturar esse cachorro, para que ele tenha alguma companhia viva, né? Já que ele já está pirando, porque a solidão está levando ele à loucura. E também é um dos trechos mais tristes do livro, porque ele consegue pegar o cachorro, mas o cachorro já está muito doente e tal. E aí a história não acaba muito bem. E nesse momento, inclusive, me lembrei da baleia, do Vidas Secas. Foi um dos trechos mais tristes do livro, quando eu estava lendo. Um outro momento que parece que a solidão dele vai acabar é quando ele encontra uma mulher perambulando durante o dia. No primeiro momento ele fica imaginando que ela é uma infectada, mas depois ele fala assim, gente, mas como que ela pode ser infectada se ela está andando durante o dia? Porque vale ressaltar, gente, que os vampiros também têm medo de sol nessa história. Então o sol também pode afetá-los, pode matá-los. Aí ele fica assim, bem, mas se ela é uma infectada, ela não pode estar andando durante o dia, porque os infectados, os vampiros, durante o dia eles entram num processo de hibernação, como se ele estivesse em coma. É nesse momento, inclusive, que ele mata vários vampiros, porque ele invade as casas, durante o dia o vampiro está lá assim, completamente em coma, ele arrasta esses corpos, queima e tal, outras vezes leva para fazer pesquisas, para estudar o que levou a humanidade a ser contaminada daquela forma. Então existe esse momento no livro também que ele tem contato com essa mulher, que é um grande mistério. Será que ela também é imune como ele?
Ou será que tem algum outro mistério ali por trás? E eu não vou contar para não estragar a experiência de leitura de vocês. Então, como eu disse para vocês, tirem o medo do caminho, tirem essa pedra do meio do caminho, porque o livro é muito fácil de ler, realmente não tem diálogo, são blocos de texto, mas a história corre, flui numa rapidez, porque a escrita desse moço, desse Robert Matheson, é muito fluida, é muito bem feita. E não é aquele livro chato de ficção científica que fica ali cagando regras e tal. Então dá para se ler rapidamente e de uma maneira muito divertida. Para além da questão do terror, do suspense, Eu Sou a Lenda é um livro que fala sobre solidão. O que transforma a gente em humanos? Dá pra gente questionar essa coisa a partir da leitura. Até onde a nossa humanidade é algo inerente ou é fruto de uma convivência social? Será que se de repente a gente fosse isolado do resto da humanidade, a gente perderia essa nossa característica própria do ser humano? Ah, e um outro detalhe, durante toda a leitura, embora só tenha um personagem, ou como aquela praga foi se alastrando, ela é contada através de flashbacks. Inclusive, tem o relacionamento do Neville com o seu vizinho, que começa bem, depois esse vizinho é transformado, e durante toda a história, o vizinho fica tentando atacá-lo, e ele meio que ainda se apieda desse vizinho, sabe? É muito louco. O cara vira um predador, mas a humanidade do Neville ainda está preservada e ele se recusa a matar o seu vizinho que se transformou em vampiro. Então, mais um fator para a gente ficar se questionando. E assim como em A Dança da Morte, do Stephen King, aqui também existe essa coisa de como que a sociedade pode se reerguer depois de um apocalipse zumbi, um apocalipse vampírico, ou depois de uma praga que dizime parte da humanidade. Como é que a gente pode se reorganizar enquanto sociedade novamente? Será que dessa tragédia surgem pessoas melhores ou piores? Fica o questionamento. Eu Sou a Lenda já foi adaptado para história em quadrinhos e já teve pelo menos 3 adaptações para o cinema. Eu só conheci aquela com o Will Smith, que eu acho que todo mundo conhece, mas eu já vou dizendo para vocês, gente, que é bem diferente a história do livro para o filme do Will Smith. Vocês lembram que no filme do Will Smith, a relação dele com o cachorro era da filha dele, né? Que a filha dele foi uma das vítimas, e aí ele fica cuidando do cachorro da filha. No livro, o cachorro aparece mais ali na metade e não tem nenhuma ligação com a personagem protagonista, com o Robert Neville. A presença da mulher também é bem diferente. Aqui nós temos uma outra história no livro, lá no filme do Smith, que é até a Alice Braga que faz, é um outro departamento, é outra situação. Então, se você assistiu ao filme, leia o livro que você vai ver que são histórias diferentes. Embora o mote seja o mesmo, a trama, o desenvolvimento é completamente diferente. Por curiosidade, eu assisti a adaptação de 64, que foi protagonizada pelo Vincent Price e que se chama The Last Man on Earth, né, O Último Homem da Terra. E ela é bem fiel ao livro. Inclusive, parece que o próprio autor trabalhou no roteiro. Então, assim, é muito fiel. Mas é aquela coisa, né, gente? É um filme lá da década de 60, mal feito pra caramba, em preto e branco. Tinha momentos que, ao invés de me fazer medo, eu começava a rir, porque era muito cômico, era engraçado. Mas ele é bem fiel à história original. Depois teve uma outra adaptação, chamada The Omega Man. Esse eu não assisti. E pelo que eu andei lendo, essa adaptação foge um pouquinho da história original do livro. E que, inclusive, motivou a adaptação do Will Smith. Então é isso. A minha dica de leitura para vocês é este livro maravilhoso, espetacular, um clássico da literatura de horror e da ficção científica, Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, um livro que vale muito a pena ser lido. Recomendo e recomendo com louvor. Então é isso, meu povo. Se você gostou dessa resenha, dá joinha e compartilha com seus amigos. Se você achou o ó do Borogodó, dá um dislike, compartilha com seus inimigos, joga no grupo da igreja, joga no grupo da família, no grupo dos inimigos. Sai correndo, se inscreve aqui e volte mais vezes. A gente se encontra a qualquer momento. Tchau, fui.